Quando a gente fala de McDonald's, virão coisas boas e algumas não tão boas na sua cabeça. Porque como uma marca relevante que é, ela tem o poder de amplificar discussões polarizantes, em todos os sentidos. Vamos falar mais sobre isso. A gente precisa inovar, né? Porque esse negócio, vocês veem isso muito na faculdade, a professora falou que o McDonald's, na aula dela, é um dos cases. Mas a ideia aqui é esquecer um pouco, não esquecer, mas vamos colocar na prática aquilo que vocês veem no mundo acadêmico. Como é que a gente faz na nossa empresa planejamento estratégico e como é que a gente começa essa conversa? Big empresa, né? A empresa do Big Mac, é empresa grande. Vamos falar alguns números aqui. A gente tem algo em torno de 50 mil funcionários no Brasil, quando a gente inclui os franqueados. Nos quase 1.000 restaurantes, são 950 restaurantes. E é um negócio de gente, né? Vocês vão perceber que é um negócio de gente. É um negócio do Big Mac, mas antes disso, é um montão de gente do lado de dentro do balcão, 50 mil, atendendo um montão de gente do lado de fora do balcão, que são 2 milhões de clientes todos os dias que passam pelos nossos pontos de venda. Ou seja, em 100 dias, você tem a população brasileira, óbvio que não é exatamente assim, né? Mas número de pessoas equivalente à população brasileira. E é big empresa e é big desafio. Eu falei sobre uma marca que tem esse poder de amplificar discussões polarizantes, a gente tem muito cuidado com esse tema, né? Não se meter em religião, em política e outros temas mais, mas especialmente tem um monte de coisa que provavelmente no final vamos fazer algumas perguntas. E qual que é o lance? Como é que uma empresa que já tem 4 décadas no Brasil e surpreendeu o mundo de uma forma, gosto de dizer, taylorista e fordiana, mecanicista, robótica, se você quiser. E a gente vai começar a falar mal agora do McDonald's. Tudo aquilo que por muitos anos foi tido como os diferenciais, o processo, nós temos uma visão, nós somos líderes em processo. Por muitos anos, que legal esses caras, meu. Eu lembro a primeira vez que eu fui ao McDonald's. Eu vim de uma família humilde, guardei dinheiro para ir até cinema com um amigo meu. Marcelo fazia também escola técnica, eu fazia eletrônica naquela época, na escola técnica Guaraci Silveira, lá em São Paulo, em Pinheiros. E o Marcelo estudava comigo, a gente guardou dinheiro e falou assim, vamos ao cinema. E a gente foi lá na Ipiranga, São João, e assistimos aquele filme do Rock 3, acho que é o Rock 3, que é contra aquele cara, o russo grandão, o Drago, né? É 4, Rock 4, me corrigindo aqui. E depois a gente foi ao McDonald's. Gente, eu me lembro perfeitamente como foi aquela experiência. Foi o Big Mac, a tortinha de maçã. Eu me decepcionei com uma coisa, porque eu era fã do Zé Colmeia, que acho que vocês nem sabem quem é, mas os professores sabem. E o Zé Colmeia, a torta de maçã era um pouco diferente da torta de maçã que me serviram. Depois a gente foi entender o porquê. Mas o fato é, todo mundo tem uma primeira experiência com o McDonald's. E é disso que a gente vai falar. Por muito tempo, aquela forma taylorista e fordiana, até de atender, bem-vindo ao McDonald's, batata frita e coca, tudo aquilo fez parte do nosso processo, porque esses caras são bons. E nos últimos 5, 10 anos, esses caras são maus, porque eles não personalizaram isso. E ficou tudo muito mecânico, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Como é que a gente surpreende de novo o mundo? E para isso a gente tem que proporcionar experiências diferentes e cada vez melhores. Essa estratégia é a maneira resumida de eu falar como é a estratégia nossa. Então a gente fala de Mac Evolution, lá em cima, é para onde eu vou evolucionar. Eu prefiro usar evolucionar e não evoluir, eu vou evolucionar. Não é um novo McDonald's, é um McDonald's melhor. E para isso eu vou me amparar em 3 grandes pilares que vocês veem aqui. O primeiro pilar é o pilar de modernizar o restaurante. E a gente está falando de reformar esse restaurante, colocar tecnologia nesse restaurante, mudar as cores desse restaurante, mudar o mobiliário desse restaurante. No segundo é acabar com aquele jeitão robótico do serviço. Isso é transformação cultural, não acontece de um dia para o outro. A gente vai falar mais sobre isso. E terceiro é um negócio de comida, então a gente precisa estar sempre inovando em produtos. Como?
Não tem outro jeito. É um negócio de gente, de muita gente. E essas pessoas têm que comprar essa estratégia. E um verbo aqui que não existe, eficientizar. E a gente vai usar eficientizar muito. Como é que eu eficientizo os processos de forma a entregar valor para quem? Eu existo por quê? Eu, como administrador da empresa. Para que eu sirvo? O que eles querem de mim? Quem? Quem é o principal, o cara que está fazendo com que eu esteja lá? Ou me manda embora, se ele quiser. Quem? Sim, eu gosto dessa conversa, mas é o acionista. Que, por sua vez, vai olhar os números do cliente para saber o quão sustentável que eu estou fazendo. Mas o acionista precisa ter retorno. Nós estamos no mercado acionário, nós somos uma empresa pública. Goste ou não, seja da ideologia que você for, assim funciona o mundo, certo? Então, tem uma ação que está cotada na Bolsa de Nova York. Ele pode decidir colocar o dinheiro na minha empresa, ou em outras empresas, ou não investir no setor. Então, assim funciona. Então, eu preciso dar retorno para esse acionista. E eficientizar os processos me dá um diferencial em relação à concorrência, na cadeia de valor. E a gente vai falar de cadeia de valor daqui a pouco. A gente pode inovar com produtos. Esse é um exemplo. Vou deixar meu relógio aqui para não perder o tempo. A gente pode inovar na forma de ser atendido. A gente pode inovar na forma de servir. Eu posso levar à mesa, e eu sei que eu vou te surpreender se eu fizer isso. A gente está testando isso. A gente pode inovar com produtos diferentes. Esse nós lançamos essa semana. E se você olhar na sua cabeça aí, na sua mente, esse é o jeitão do McDonald's. Mas você vai perceber que ele vai ficar mais parecido com isso, nessa ideia de ter uma empresa que vai em torno do Mac Evolution. Parece uma loja da Apple, mas não é. É uma loja nossa, que está em Bruxelas. E a gente abriu uma parecida agora também em Chicago. Aqui é um exemplo de São Paulo, da Henrique Schaumann, mas a gente tem um bom exemplo aqui também já no Rio. Me ajuda aí, como é que... Freguesia, né? Algo parecido. Então, como ela ficou, e aqui vocês olham como é que foi esse processo, né? Ou por dentro. Então, é diferente do McDonald's que está na sua cabeça, vai pensando. Inclusive, você pode ter uma mesa interativa. Você pode ter tablets para você passar o seu tempo. Esses são shopping centers. Obviamente, eu não consigo replicar a mesma experiência porque eu não tenho lobby, né? Eu não tenho as mesas. Então, a gente, de alguma forma, tem que remeter àquela experiência. Olha lá em cima, esse é o jeitão do McDonald's que está na sua cabeça. E esse é o jeitão que ele está ficando. Aqui mais um, parece um teladinho chinês, né? E você deve estar pensando, vai custar uma grana essa história. E vai mesmo, está custando. A minha desvantagem em relação à concorrência é que para as coisas boas e ruins, para as coisas boas e ruins, para as coisas boas e ruins, nós temos 40 anos de Brasil. Os restaurantes têm 40 anos. E os concorrentes estão chegando agora. Então eles têm 2, 3, 4. Vai custar muita grana. Bom, vamos lá. Definição de estratégia. Como é que a gente faz isso no McDonald's? Primeira coisa, a gente avalia qual é o contexto que você está vivendo, né? E é a verdade que não está fácil. O mercado de food service, ele vem caindo há 3 anos, de mesmas visitas ou mesmas lojas. Porque quando você abre, você tem uma expansão, obviamente, para clientes que não estavam sendo atendidos. Mas ele vem caindo, né? E a gente tem um brasileiro aí que está desempregado. Hoje, 10 centavos, gente, 10 centavos pode definir comprar ou não comprar. Então, eu tenho uma área de preços, a gente chama de Revenue Management, para entender esse negócio, né? E pesquisa. Você tem que entender para onde está indo. QSR é Quick Service Restaurants, ou seja, o fast food. Para onde está indo esse setor? Né? Qual o crescimento que ele está tendo?
E se está crescendo em hambúrguer, se está crescendo em frango, o Brasil consome frango, não consome frango, eu conto algo para vocês, consome muito pouco frango fora de casa. O brasileiro acha que frango é para comer em casa, porque é mais barato. Quando ele sai, ele quer comer carne. A gente tem agora até vegetariano, mas é difícil desse processo ocorrer. Então a gente tem que estudar muito isso. Se você é uma empresa como a minha, em que algo em torno de 20% dos produtos são importados, você vai ter que brincar no bom sentido com o dólar. E você vai ter que redear suas compras. E se você errar, em 2016, nós erramos feio, por exemplo. Quando aquele dólar disparou, a gente fez a compra, se ferrou geral, depois ele baixou, fiquei o ano inteiro perdendo dinheiro. Em 2017 a gente aprendeu, em 2018 a gente ficou bom nesse negócio. Mas você tem que então entender desse tema de projetar o futuro do dólar. O mundo está estranho, né? Está estranho. Mas ele está super conectado. E como é que a gente usa isso a nosso favor? Tem 3 coisas, na minha opinião, que estão acontecendo agora, ao mesmo tempo, impactando, mudando e acabando com algumas indústrias, inclusive. A primeira é o aumento da conectividade, a melhoria da conectividade. Né? Eu, quando estava na idade de vocês, tinha um celular que custava uma grana enorme, e além disso, depois não era nem 1G aquele negócio, eu até esqueci como é que era o nome das redes, mas não andava nada, você não conseguia fazer. Agora você tem o aumento da conectividade móvel, então isso está mudando o mundo. Como é que os clientes querem ser atendidos? Porque o cliente ele vai definir como ele vai ser atendido, não sou eu que vou definir. O que eu sei é que ele quer mais controle sobre a sua jornada, ainda não sei até onde ele quer. A gente está tentando compreender isso. Mas ele quer controlar a forma que ele quer pedir, aonde ele vai comer, como ele quer pagar. E a tecnologia está envolvida nessa história. Então, se você voltar a 10 anos atrás e pegar o ranking das maiores empresas do mundo, você ia ver lá umas 7, 8 que eram empresas de energia. Se você fizer mesmo ranking hoje, naquela época só a Microsoft que estava lá na frente. Se você fizer o mesmo ranking hoje, você vai ver que das 10, 8 são empresas de tecnologia. Mas eu não sou uma empresa de tecnologia, meu negócio é fritar batata, gente, essa é a minha profissão. Eu faço Big Mac e faço batata. Mas eu estou sendo impactado pela tecnologia. Como é que eu me aproveito disso, né, ao invés de perder? Eu preciso entender a demografia. Estou falando de definição de estratégia. Para onde está indo esse negócio? Mas a demografia comum, que os marqueteiros estavam atrelados da idade, gênero, classe social, está mudando tudo. Agora é a questão atitudinal. Você tem um cara de 50 anos, mas que na cabeça dele, ele quer ter 20. Ele tem atitudes do de 20 e comportamento do de 20. Então agora a gente divide os segmentos em Budget Basics. Eu de vez em quando eu vou usar umas frescuras aqui de inglês, porque é como eu tenho que repetir sempre, senão nem lembro como é que fica em português, fica mais difícil de falar. Tá? Mas o cara que basicamente está pensando no preço. Qual a fidelidade dele? 0. Baixou o preço, ele vai para lá. Baixou o preço, ele vai para lá. Baixou o preço, ele vai para o outro. Né? Você tem o cara que é o Trend Aspires e o Trend Setters. O Trend Setters define tendência. O Trend Aspires, ele tem o mesmo comportamento e atitude, ele não tem o mesmo bolso. Então ele vai ao Outback, menos vezes. Então é disso que eu estou falando, mudou, a questão da demografia comum já não está valendo tanto para os nossos estudos. Nós somos uma marca global. Eu falei de muita coisa que está mudando, mas tem um negócio que não vai mudar nunca. Estou sendo pretencioso aqui, né? Não sei se nunca, mas vai demorar muito para mudar. Que são essas 3 letrinhas. Quando você vai decidir um restaurante, você decide por qualidade, serviço e limpeza. QSL, por um justo valor. Então a gente se ampara nessas 3 ou 4 letrinhas. E para fazer isso a gente pesquisa. Nós fazemos mais de 1 milhão de pesquisas quantitativas por ano. Acho que não tem uma empresa tão fanática assim como pesquisa como a gente. Para entender para onde as coisas estão indo. E aí a gente divide a saúde da marca, estou falando de estratégia e definição de estratégia. A gente divide em short term, ou seja, no curto prazo, o que está acontecendo com o consumidor, o que ele está te respondendo aqui,
são questões mais funcionais. Isso vai definir se o seu faturamento vai para cima ou vai para baixo nos próximos 12 meses. Quando eu vou para o lado de cá, são elementos mais emocionais relacionados à marca. E tem formas diferentes de fazer pesquisa para chegar nas duas respostas. Isso vai definir o que vai acontecer com o meu faturamento, com o meu crescimento nos próximos 3 anos. Eu sentei nessa cadeira lá no final de 2015. Antes eu estava na área de operações. Aí, no final de 2015, eu fui anunciado como CEO, presidente. Eu prefiro o título de batateiro. O batateiro More, né? Até uma história interessante sobre isso com meu filho. O Luca, ele tem 10 anos agora, mas quando ele tinha 6 anos, pouco antes, 5 anos, a professora da escola, e ele me via em treinamento, né, no restaurante, então com a redinha na cabeça, sempre na batata ali, tal. Ele me visitava, e eu fiquei 1 ano em treinamento. E ele um dia, acho que é um exercício de, o que o seu pai faz? O meu pai é médico, a sua mãe é professora, não sei o que, meu pai é batateiro, né? Eu fiquei famosíssimo na escola, até hoje me chamam de batateiro. Bom, mas aí, a gente em 2015, por que eu estou contando essa história? Porque em 2015 nós contratamos uma consultoria daquelas que custam bastante caro. E a gente desenhou isso aqui tudo. A gente começa perguntando assim, cara, o que você acha que está acontecendo com essa marca? Estou falando de estratégia, definição de estratégia. O que está acontecendo? Quais são as crenças em torno dessa marca? A gente pergunta para todo mundo. Pergunta para o governo, pergunta para as universidades, pergunta para os executivos, pergunta para os funcionários, para os clientes e assim por diante. Mas são só crenças. Depois você vai fazer o quê? Uma lista dessas caras e vai fazer pesquisas qualitativas com o Focus Group. A gente fez em 14 cidades do Brasil, final de 2015, meio de 2015. E depois você faz uma pesquisa quantitativa, 5.000, 10.000 pesquisas, para entender se aquilo realmente é de verdade. Para saber se é de verdade, se vale a pena sair atrás dele, você vai fazer um cálculo, você vai monetizar essa oportunidade. Então, por exemplo, as pessoas podem dizer assim, olha, eu gostaria que o McDonald's tivesse café da manhã. E se tivesse, eu iria mais vezes. Cuidado com essa resposta, mas poderia ser essa uma resposta. Quanto dinheiro eu tenho no café da manhã do Brasil? Primeira pergunta. E dá para calcular tudo isso, né? E quanto direito, right to win, quanto direito como marca eu tenho de jogar esse jogo? Vou dar um outro exemplo. As pessoas podem falar assim, eu iria ao McDonald's se a comida fosse mais saudável. E a gente pode discutir o que é saudabilidade. Estou super disposto a fazer isso hoje com vocês. Na hora de perguntas, melhor ainda. Se eu dissesse assim, bom, então vamos jogar esse negócio. Qual é o direito como marca de ser reconhecido como uma marca saudável? Baixíssimo. Não que não seja, e essa discussão eu quero ter depois, mas baixíssimo. Então, esses são os elementos que a gente vai ver aqui. O right to win e o tamanho da grana que tem nesse mercado. Baseado nisso, você vai ver quais são os seus restaurantes, qual o preço que você vai trabalhar, e você vai ter uma lista aqui, então, de quais são as iniciativas, ainda não iniciativas, quais são as prioridades estratégicas para você, e depois quais são as iniciativas. Vou ver se tem outro slide para mostrar isso. Você vai dizer, vou dar um exemplo para você, tem uma tensão com o cliente aqui, vou pegar esse exemplo aqui. O cliente na pesquisa dizia assim, eu adoro o McDonald's, mas o serviço poderia ser mais personalizado. É muito robótico. Eu quero pegar minha bandeja e sair dali rápido. Aliás, a bandeja, a fila, aquilo tudo me deixa tenso. E no almoço eu não quero ter essa tensão. Lembra da reforma nos restaurantes? Está alinhado com isso. Você não pega mais fila. E aí eu defino, então, eu quero ser... Essas são as minhas prioridades estratégicas. Eu quero ser o restaurante mais friendly, mais amigável do mercado de QSR, Quick Service Restaurants. Eu defino isso. Depois eu vou ver quais são as iniciativas que vão fazer esse ponteiro mexer. Para isso, você tem que engajar as pessoas nesse processo. E para isso, a gente pode falar de design thinking, pode falar de outras coisas, mas como é que eu engajo as pessoas? Como é que eu crio um processo que elas compreendam a estratégia? Desde o diretor de marketing ao garoto que faz a limpeza do banheiro. Qual o papel dele nessa estratégia? E para isso eu digo, onde é que eu estou, onde eu quero estar, como eu vou chegar lá, que ações eu vou fazer, como é que eu vou medir, quais são os KPIs para medir esse processo. E depois eu estabeleço isso num longo prazo. Vamos pensar no serviço. A gente chama o serviço de cultura de serviços, vão entender daqui a pouco. A cultura de serviço é o que a gente quer mudar no seu mindset do que é McDonald's. Mas ele teve a versão 1.0,
depois teve a versão 2.0. Na versão 1.0, por exemplo, a gente trocou só as camisetas. Na versão 2.0, a gente trocou o uniforme completo. Os funcionários puderam votar qual seria o uniforme. Ou seja, para cada uma das minhas prioridades estratégicas, eu vou ter uma lista de iniciativas. Eu vou colocar um diretor responsável por ela. Qual é o meu papel nisso tudo? É garantir que eles tenham as ferramentas, os recursos para fazer isso acontecer. Hoje o meu papel é esse. Está complicado, gente? Não sei se está mais complicado que a vida desse cara aí, por isso que eu estou falando. Está complicado. Vamos ver se a gente facilita. Por que algumas empresas têm sucesso e outras empresas falham? Mais do que definir o que é que... Você consegue abrir para mim? O que é que vocês vão fazer, nós temos que definir o que a empresa não vai fazer, onde ela não vai priorizar. E aí eu vou voltar no exemplo do café da manhã. O café da manhã existe no Brasil para o McDonald's. Mas ele não é ainda uma prioridade estratégica. E por que não é? Por que não é? Quem se arrisca aí? Por que o café da manhã não é uma prioridade estratégica para o McDonald's? Por que nós não definimos como uma prioridade estratégica? Nos Estados Unidos é fortíssimo. O americano adora sair com um copinho na rua, né? Ele sai com o copinho, é não sei, um troféu, alguma coisa assim. No Brasil não tem esse costume. O café da manhã do brasileiro é em casa ou é na padaria. É possível mudar esse costume? Claro que é. Quanta grana eu vou ter que investir e que produtos eu vou ter que desenvolver é a discussão. Eu tenho que ter pão francês, por exemplo. Então tem uma discussão se é a prioridade ou não, mas será uma prioridade. E um dia vocês vão ouvir, acabou de abrir a maior padaria do país. Vai ter um M na frente. Vai demorar alguns anos. Agora, mais do que definir a estratégia, o que é mais importante? Pensa aí. É definir a estratégia ou executar a estratégia? Vamos fazer uma pesquisa, eu adoro pesquisa. Opção número 1, definir estratégia. Opção número 2, executar bem essa estratégia. Quem vota na opção número 1, levanta o braço direito, por favor. Pode ser o esquerdo também. Não sou tão exigente assim. Tá, executar ficou na frente. Então, se a estratégia for essa aqui, você tem oportunidades de mercado, recurso e execução. Segundo esse cara aí, execução é muito mais importante. Eu concordo com ele. Eu estou dizendo que, para mim, a definição da estratégia, uma estratégia medíocre, com uma execução excepcional, tem mais chance de dar certo. Esse é o ponto. Esse é um exemplo para nós de execução. Tá? Nas pesquisas, o que rolava era, eu não sei o que tem dentro daquele Big Mac lá, não. Faltava transparência nessa conversa. A minha sogra, mas sogra é para isso mesmo, né? Ela ainda acha que tem carne de minhoca, gente. Mas essa é a dona Dalmira, né? A única coisa boa que a dona Dalmira fez na vida foi a Débora, a mulher mais maravilhosa do mundo. Então, a gente percebeu que tinha essa oportunidade. O Portas Abertas é um programa em que, por dia, quase uma dezena de clientes passam por todos os restaurantes. E eles ficam uns 30 minutos visitando o restaurante. Vão até a cozinha, vão até as câmaras. Acho que tem um filme aqui para me ajudar nesse processo. Esse cara é o Félix. Ele foi funcionário nosso e foi um tremendo achado, porque ele entende do negócio, né? E um dia a gente descobriu que ele não tinha devolvido o uniforme. E ele começou a fazer os vídeos e começou a bombar entre os funcionários. Então ele tinha 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, e a gente foi falar com ele. Ele falou, cara, vamos trabalhar junto nesse negócio aí. E aí a gente está fazendo isso. E esse foi o primeiro vídeo, os outros estão mais divertidos. Ele fala, ele fala um dia da McFritas, outro dia ele fala da carne e assim por diante. E o que a gente está buscando nisso é transparência. Tá? A gente não tem, a gente tem orgulho do que a gente serve, do que a gente faz. Eu como no McDonald's 3 vezes por semana, meus filhos comem muito mais. E eu estou super consciente de que, sabendo eleger, no McDonald's você pode comer todos os dias. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem 5 tipos de salada. Sabe quantas pessoas acordam e falam assim, hoje eu vou comer uma salada do McDonald's? Nenhuma, mas a gente tem. Esse é um case interessante, professora. Se precisar, depois eu empresto o vídeo. A gente lançou essa linha
Se eu tivesse aqui em 2015 fazendo essa palestra, eu não ia estar tão sorridente assim, tá? Eu ia falar, cara, tá ferrando o negócio, tem concorrente para todo lado, tá chegando food trucks, hamburguerias, não sei o quê, tá difícil de achar o caminho lá, né? Aí a gente juntou uma tremenda ameaça, que é as hamburguerias gourmet, chique, e eu não tinha esse produto. Então hoje nós lançamos o produto, estamos vendendo ele a R$30, antes o meu produto máximo era R$25. Então a gente trouxe gente que estava indo nas hamburguerias, que estava gastando 50 por 30, ele come no McDonald's, mais batata frita e suco, coca ou chá mate, como vocês mais gostam aqui no Rio. Vamos dar uma olhada no comercial, como é que a gente fez isso? Tá tudo bem aí? Clubhouse. Pão tipo brioche, bacon rústico, cebola caramelizada, queijo cheddar branco. O McDonald's criou um sanduíche premium com uma combinação única de ingredientes e toque artesanal que tem tudo para se tornar um novo clássico. E um sanduíche diferente de tudo que o McDonald's já fez merecia um lançamento diferente de tudo que já foi feito. Construímos um food truck sem marca para servir o novo Clubhouse nas ruas de São Paulo, uma semana antes do seu lançamento oficial. Pela primeira vez, um sanduíche da rede foi vendido fora dos seus restaurantes e as pessoas experimentaram sem preconceito. No comando, os chefes C e H traziam no cardápio a proposta de um misterioso sanduíche. Gostei, muito bom, provado. O molho era muito bom, que tinha no hambúrguer, e o pão era incrível. A carne ser grossa e ter duas carnes grossas ser muito bom. Gostei de tudo, viu? Eu gostei do hambúrguer e do bacon. Com certeza eu comeria outra se não tivesse essa fila. Comparado com fast food, tipo McDonald's, chá de 10 a 0. Eu não gosto de McDonald's. Eu gosto, Ela ele gosta, eu não, não gosto. é. Não, comparando com, sei lá, McDonald's, fast food assim, tô 10. Eu gostei muito, assim. É que Mac é uma delícia, né? Mas esse daqui eu acho que tipo, tem um plus. Após 5 dias de mistério, com CH alcançando altíssimo engajamento, o segredo foi finalmente revelado num grande evento gastronômico de São Paulo. A ação causou grande impacto entre os consumidores. E se eu falar pra vocês que vocês acabaram de comer no McDonald's? Preciso. É o mesmo? Tem bacon, velho. Bacon. Sério mesmo? É, o pão de brioche, pão de brioche. É, o pão feito de cada um 10. 10. No dia seguinte, em sua última viagem, o CH estacionou num dos principais McDonald's da cidade, levando a todos a mensagem de que a partir de agora, o sanduíche seria encontrado em todos os seus restaurantes. Após a revelação, a campanha ganhou um novo fôlego, invadindo o país com um filme de TV que trouxe esse espírito artesanal para a cozinha do McDonald's. Bacon rústico. Pão tipo brioche. Cebola caramelizada. Nós não fazemos sanduíches, nós criamos. Novo Clubhouse. Descubra a linha Signature do McDonald's. Interessante, né? Bom, é um negócio de comida. Então vamos falar mais de comida, vocês vão ficar com fome e vão me odiar depois. Vamos lá. Mas se tem comida, tem que ter sobremesa, né? E inclusive ovo maltine. A gente tem uma fila tremenda de marcas querendo entrar no McFlurry. E é um ganha-ganha. Quando entra Copenhagen, quando entra marcas até que estavam... Laca Diamante Negro, que foi um tremendo sucesso. Amor aos Pedaços. Amor aos Pedaços começa a vender mais franquias, porque lançou esse produto. O ovo maltine é o caso clássico, né? E vocês conhecem que a história, que era de um concorrente nosso, a propriedade. Um dia a gente pôde fechar o contrato e ter exclusividade no promocionamento desse produto. Mas o que eu queria dizer que é interessante, porque
Até a Philips lançou um mixer de shakes naquela semana, né? Então todo mundo se apropria. Então a marca tem esse poder de amplificar as discussões para as coisas boas e ruins. Bom, você pode fazer evento também. Aumenta um pouquinho no próximo, se puder. E Copa do Mundo é um deles. No Brasil é o único país do mundo que tem os favoritos da Copa, os sanduíches campeões, como a gente lançou esse ano. Vocês podem imaginar a logística envolvida nisso? Não é só dos produtos, porque eu preciso acertar diferentes fornecedores, mas a logística envolvida nisso. Eu tenho um restaurante em Manaus. Os produtos chegam lá de barco. Todos os dias os produtos são diferentes. E eu não posso ter desperdício no final do mês. Lembra que senão eu sou demitido, né, pelo acionista. E mais do que isso, muda todo o layout da cozinha. As caixinhas, pensa que as caixinhas de um sanduíche A não vai estar lá no dia do sanduíche B. E a forma que eu disponho os produtos na mesa de condimentação, que é a nossa linha de produção, que hoje é just in time. O pessoal mais velho pedia, quero um sanduíche sem picles. Às vezes ele nem queria sem picles, ele queria que fosse feito na hora para ele. Hoje tudo é feito na hora. Se você observar enquanto você está pedindo, tem alguém olhando para uma tela lá, você vai falando, quero Big Mac, não precisa pedir especial, vai começar a fazer. Se você inclusive mudar de opinião, eu perco aquele Big Mac, jogo ele fora. É produzido para você, em 38 segundos. Vamos dar uma olhada nesse comercial aqui. Até dia 21 de maio, que foi a greve dos caminhoneiros, por conta dessa promoção, nós íamos ter o melhor maio dos últimos 10 anos, em termos de vendas. Depois disso, é verdade que o Neymar começou a cair demais. Então, a questão de você usar as personalidades sempre tem esse risco. Mas foi um tremendo sucesso. Isso tem exigido de nós, executivos, pseudo-líderes, eu gosto de usar esse termo, novas habilidades, né? Vamos falar um pouco sobre isso. As famílias estão assim, então a gente falou como é que a gente usa a tecnologia para nos ajudar. Eu quero compreender de forma holística e completa e abrangente a jornada do cliente nos seus diferentes aspectos. Então eu tenho várias fontes de informação. Lembra do Portas Abertas lá que eu falei que eu faço, que o Félix nos contou? Tem fonte de informação aí. Então a gente está juntando essas fontes de informação numa grande base de dados. Tá? Delivery é o mais fácil de pegar. Quais são os interesses da Maria, quais são os interesses do José e como é que eu otimizo os meus recursos de marketing para falar com ele e não mais fazer um comercial que me custa centenas de milhares de reais na novela ou no jornal X ou Z. Ou seja, a informação é o novo bacon. Se você não entendeu a brincadeira, eu explico. Qualquer coisa que você ponha bacon, vai vender um montão. Tá? Mas vamos lá, a conexão emocional, ela pode até ser iniciada nos comerciais, mas ela só acontece mesmo no restaurante. Nada é verdade no McDonald's até que aconteça no restaurante. Eu trabalho em Alphaville, né? Lá em São Paulo, em Barueri. Sabe como o pessoal de campo chama Alphaville? O castelo. Vou explicar isso. Não me orgulho por isso, estamos tentando mudar, estamos tentando ressignificar tudo. O castelo, porque é um cara tão distante da realidade, né? A corte, os diretores, os gerentes. Nós somos 400, 500 pessoas no escritório. E tem mais 99% está no campo. E o castelo está muito distante dessa realidade. Eu vou falar mais sobre isso. Os funcionários realmente podem criar as conexões emocionais. Para vocês eu não existia até agora. Agora vocês estão vendo um cara aqui, estão imaginando como é que ele é. Mas quando você tem a conexão com o McDonald's, a sua interação com o McDonald's é com uma funcionária como essa. Então só ele tem essa capacidade. Porque nós não somos isso. Muito menos isso. E nunca seremos. Nós investimos, então, 40 milhões de reais por ano em treinamento. E nos orgulhamos disso. O mundo tem 6 universidades corporativas, uma delas está no Brasil, e a gente atende toda a América Latina. Nós somos uma oportunidade de carreira.
Nós somos uma oportunidade, quase que uma função social que a gente exerce. Muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, acabam estudando com o salário que eles recebem como gerentes. Um funcionário nosso ganha um pouco mais que o salário mínimo, e é o que dá para pagar para vender o Big Mac a R$8. Então ganha 10% a mais do mínimo, tem um plano de benefícios bom, mas na verdade ele vai ficar alguns meses conosco e vai embora. Alguns deles nós ensinamos a escovar os dentes. O gerente faz a função, ou a gerente, nós temos mais gerentes do que gerentes, homens, exercem uma função social. Mas alguns percebem que gostam daquele negócio. A gente chama de ketchup na veia. Aí esse cara a gente identifica ele e investe nele. E dali a 2 anos, se ele fez um bom trabalho, pode ser gerente de restaurante. E ao invés de ganhar os 800, 900 mil reais, um pouco mais do que o mínimo, ele vai ganhar 8 mil, 7 mil, que é o que a gente paga para um gerente, que é o dobro do que o mercado paga. Algumas pessoas famosas já trabalharam no McDonald's. Nós somos a segunda empresa mais valiosa do varejo. Só perdemos para a Amazon. E eu tenho orgulho de falar isso, porque a gente deseja o sucesso dos nossos ex-funcionários. E esse cara aqui foi funcionário do McDonald's. Garotão, ficou alguns meses, aprendeu tudo de logística, de processo. Ele fala muito, eu aprendi muita coisa sobre a lógica. Eu aprendi muito sobre a importância do processo, a disciplina de cumprir o processo. Eu aprendi muito sobre a importância do trabalho em equipe e a colaboração. Sozinho você não é nada. Bom, qual que é o meu papel nessa história toda? É um negócio complexo. Eu tive uma conversa com esse senhor aqui. Bom, não sei o que aconteceu com o slide, a gente já chega nele. Nós lideramos um negócio complexo, mais do que isso, porque ele tem gente pra caramba. Quando tem gente, fica muito mais complexo. Por quê? Porque cada um de vocês, pela sabedoria divina, são únicos. E cada um de vocês, eu tenho que encontrar a maneira de falar com você para você ter maior produtividade, inclusive, para você me entender. A coisa mais idiota que eu já ouvi no mundo é trate as pessoas iguais. Para você tratar, para as pessoas perceberem que elas foram tratadas iguais, elas têm que ser tratadas diferentes. E essa é a dificuldade quando você tem 50 mil pessoas. A minha função é, então, manter o controle do negócio. Eu costumo dizer que você pode estar perdendo de 7-1, mas tem que saber por onde você está tomando os gols. Nem sempre dá certo. Esse saiu na mídia social uma briga entre 2 funcionários. E eu gosto de mostrar esse cara aí, porque até os meus 30 anos, eu sonhava com o Daniel. Daniel, eu estava na 3ª série, na 2ª ele já queria me pegar, na 3ª ele quase pegou. O Daniel tinha o dobro do meu tamanho, eu sei que não é muito difícil, pessoal. Ele tinha o dobro do meu tamanho já naquela época, ele usava um óculos bem fundão assim, e eu tinha sonhos com o Daniel até os meus 30 anos. Nos meus sonhos o Daniel vinha, porque ele falava para mim na verdade, ele falava assim, Paulinho, que me chama, Paulinho, vou te pegar na saída. Aí eu falo, Daniel, pelo amor de Deus, eu não fiz nada para você. Foram anos fugindo do Daniel. Então, quando eu vi isso aí, eu fiquei lembrando dele. Aliás, eu sonhava com o Daniel mesmo, tinha pesadelos com o Daniel. Um dia, não sei porquê, o Daniel desapareceu. Então, quando eu coloquei esse slide de propósito para contar essa história do Daniel, eu já aproveito e faço terapia com vocês. Mas a gente também tem que falar das coisas boas. Aliás, o PH falou comigo por aqui, né? E é interessante isso, porque você começa sabendo que não é de verdade, né, gente? A gente é um personagem, né? Mas a gente faz um post do Sem Parar, quer dizer, você vai para o McDonald's, vai entrar no Drive e não vai colocar mais a mão na carteira. E tem em 2 horas, 25 mil visualizações. Então, qual é o seu papel no uso das mídias sociais também como executivo? Até onde você quer arriscar? Não está no meu job description isso. Vou falar mais sobre mídias sociais. Aqui que era o slide que eu estava buscando. Eu tive a sorte de ter esse cara como professor, né? Passei 8 dias na HBS, na Harvard Business School, e eu falava para ele que a sua cadeia de valor, ela estava totalmente explicada num restaurante. O gerente do restaurante faz toda a cadeia de valor. Ele cuida de tudo, das compras, da qualidade, dos estoques, do processo produtivo, da vigilância sanitária, que vai checar se os procedimentos estão sendo cumpridos ou não, e se não cumprir, ele vai para a cadeia.
Se tiver um pão sendo vendido lá com validade vencida, ele vai para a cadeia. Então é uma profissão, é um cargo muito importante. Depois, com o pós-venda, ele tem responsável pela limpeza. Toda a cadeia está aí. Então a gente criou um mantra dentro do restaurante, ou dentro do McDonald's. O número 1 do McDonald's não é o presidente do McDonald's, é o gerente ou a gerente de restaurante. Então hoje nós temos mais de 900, são 950 já, presidentes. E eu só existo por uma razão, para servir esses caras. Eu só existo por essa razão. Todo o pessoal do castelo só existe porque existe alguém lá fazendo Big Mac. Então, se você não vende, sirva bem aquele que vende. E tem muita simbologia nisso, mas tem uma realidade, né? O cara precisa ter tempo para cuidar do cliente. Se ele tiver em processos improdutivos, entre aspas, como, por exemplo, enviar nota fiscal, fazer isso, aqui, pode ser importante para o cara da tesouraria, para o cliente não tem importância nenhuma. Então, a gente tem que facilitar a vida desse cara. Então, também a gente tem pesquisas com o pessoal de campo. E, para mim, isso é muito legal, porque tem tudo a ver com o meu propósito de vida, que eu defini há 5 anos atrás, que é um jeitão mais ou menos assim. Eu quero ajudar as pessoas a descobrirem o seu máximo potencial. Unlocking the full potential. E quando eu faço isso com os seres humanos, com as pessoas, com os profissionais, obviamente eu faço também com as organizações que elas pertencem. Então acaba funcionando. Aí eu vou contar a história para vocês desse cara aqui. O Charles é um funcionário nosso lá de Recife. E um dia ele fez esse post. Talvez vocês tenham visto, que teve 600 mil visualizações assim na primeira semana. E ele falava basicamente, vergonha? Como é que eu vou ter vergonha do lugar que está me ajudando a pagar a minha faculdade? Vergonha? Como é que eu vou ter vergonha do lugar que eu sou dignamente tratado? Vergonha eu teria se eu estivesse vendendo drogas, roubando alguém. E aí eu chamei ele para uma conversa. Aí nessa conversa, ele falou assim, ô Paulo, por que você não entra no Facebook? Foi o Facebook que ele fez post. Eu falei, cara, já estou no Facebook. Ah, você está, mas nunca te vi. Aí eu fui ver que eu tinha 30 amigos, dos quais um era a dona Dalmira. Olha de novo essa mulher. Aquela jararaca estava lá. Aí eu pensei assim, mas como é que é a história assim? Aí, porque eu não quero expor muito a minha vida pessoal, né? Aí ele falou, não, entra lá, os funcionários vão gostar. Aí eu pensei numa coisa, se ia ser um Facebook profissional, eu ia ter o prazer de falar, dona Dalmira, a senhora está excluída do meu Facebook. E foi o que eu fiz. E aí começou a virar isso. Até lá era proibido falar sobre a empresa em mídias sociais, tá? A gente não era proibido, mas na verdade, se você falasse da empresa, na mídia social sobre a sua empresa sem autorização formal, não era bem visto, vamos dizer assim. E aí a gente falou, não pode falar o que vocês quiserem, desde que seja verdade. E alguém me perguntou assim, cara, mas se é verdade a gente não gostar dela? Eu falei, bom, pelo menos a gente vai saber e vai resolver. A gente tem um canal de denúncias e tudo mais, mas numa empresa de 50 mil funcionários, tem coisas que estão acontecendo agora que eu não gostaria que acontecessem. Você tem que ter processos para tentar controlar isso. Hoje nós vamos ter 30 clientes que vão entrar no saque para reclamar do atendimento. Nós atendemos 2 milhões por dia. Se você fizer a conta, você vai chegar em 0,002. Você pode achar pouco, eu não acho. São 30 clientes que não ficaram totalmente satisfeitos. E é minha responsabilidade isso. Bom, as pessoas podem falar, elas vão se comunicando, falando do novo uniforme. Falam o que elas quiserem. Esse sou eu aí, de uniforme de gerente. Essa é a nova cara que a gente está criando. Esse é o Halloween do ano passado. Ou seja, o que a gente está criando é orgulho de pertencer. A gente não pediu para eles tirarem essas fotos. Eles tiram. Turnover caiu pela metade nos últimos 4 anos, continua caindo em 2018. Absenteísmo caiu para 1/3 do que tinha há 4 anos atrás. A gente criou um programa para atacar aquela oportunidade. Se vocês são muito robóticos, a gente criou um programa que chama Cultura de Serviço, de legal, né? E eu vou tentar explicar isso para vocês o que é. A gente tem um programa que a gente chama de Cultura de Serviço.
O que é cultura de serviço? Ao invés de eu treinar o funcionário num procedimento rígido e padrão, eu digo para ele, seja você mesmo. Cada um vai poder falar como quiser. Se ele quiser continuar falando que fritas acompanha, ele se sente bem falando assim, ele vai falar fritas acompanha. Se ele achar assim, não, eu vou falar de outra forma, falar assim, olha, a batata frita tá sensacional hoje, hein? Ele vai poder falar também. Ou é assim que você quer atender um cliente? Big Mac pra você hoje? Sua batata seria grande? Sua bebida é Coca? McFlurry acompanha como sobremesa? Pagamento seria no débito? CPF na nota? Obrigado, eu gosto de ao lado, volte sempre. Esse foi o vídeo que a gente usou para treinar os funcionários. Aliás, eu achava que estava sendo ousado quando eu fiz isso. E aí a gente percebeu que não estava. Aí eu falei assim para o pessoal de treinamento, vamos montar um programa para revolucionar culturalmente essa organização. Eles falaram, tudo bem, daqui a 6 meses vai estar pronto. É o tempo que leva para fazer o deployment numa empresa de 50 mil funcionários. A gente falou assim, então vamos deixar os funcionários falarem sobre isso. A gente chamou uma turma, tá aí, funcionários reais. E falaram, ó, esse aqui é o briefing. Vocês têm 48 horas para fazer uma letra e a gente vai pagar a produção da música. Vamos ver o que eles fizeram. Mas a capacidade que esse pessoal tem é incrível. Se vocês perceberam, cada um deles é de uma região do país, né? Bom, que é o resultado? Nos últimos 2 anos, uma das pesquisas que a gente faz chama Mac Experiência, que é aquela que você recebe no cupom fiscal, um site para você se posicionar sobre a sua experiência. Melhorou 16 pontos percentuais o top box. Top box não é top box. Top box, aqueles clientes que se declaram altamente satisfeitos com o que eles tiveram. 16 pontos em pesquisa é muita coisa. Tá? Por que top box? Porque esses clientes são os nossos advocates no futuro. Bom, falamos da estratégia eficientização. Vamos ver se está funcionando. A ação da Arcos Dourados cresceu 200% nesse período. A ação do McDonald's cresceu 70% nesse período. Vocês lembram do 1 bilhão que eu falei, do investimento? Nós aumentamos para 1,25 bilhão, já que está dando certo. Então vamos lá, big empresa... Pode ser um big problema, um big desafio, ou pode ser uma big oportunidade. A gente está já quase terminando, pessoal. No fundo, o objetivo era esse, a gente falar sobre estratégia, execução, como é que a gente faz lá, o que a gente está fazendo para mudar o jogo. E tem um toque pessoal agora nessa apresentação. Eu sou mais ou menos isso, né? Se vocês quiserem falar de liderança, de relações humanas, de propósito, a gente não consegue falar sobre isso sem estabelecer confiança. Confiança de olhar no olho e o cara perceber que você não está desconfiando dele, porque tem gente que fala confia, mas é meio desconfiando. E para que isso aconteça, tem que ter autenticidade nesse processo. Não dá para eu querer estabelecer relações de longo prazo com uma pessoa, se ela olha para mim e percebe que eu estou tentando ser alguma coisa que eu não sou. Isso na hora desconecta. Ela dá um passo para trás, mesmo que fisicamente ela não o faça. E quando o gerente de restaurante faz isso, começa o turnover. O funcionário fala, eu não quero me conectar com esse cara e não quero me conectar com a pessoa jurídica que ele representa. Bom, eu acho que mais parecido com esse cara hoje. Se eu tivesse colocado o blazer, eu estava mais parecido com isso. E aí eu quero falar um pouco sobre mim. Na verdade, vocês olham para aquele cara e veem aquilo, mas dentro dele eu sei que tem um cara mais parecido com esse, que sou eu aí aos meus, não sei que idade exatamente, uns 5, 6 anos de idade. Uma infância humilde. Eu fui crescendo um pouquinho, não muito. Eu tive uma experiência diferente, eu fui fazer serviço militar, fiz CPOR, fiquei 4 anos no Exército, foi o tempo de eu pagar a minha faculdade. Foi o tempo de fazer pós-graduação, nunca imaginava nem fazer um MBA, fiz MBA fora, então as coisas foram acontecendo, acho que tive muita sorte e muita gente para me ajudar nesse processo. Aí eu quero contar outra história. Quem gosta de Star Wars, levanta a mão. Bastante gente. Quando eu estava na 5ª série, a professora, eu sou geração moral e cívica, tá? Uma dessas professoras, ela foi fazer uma peça de teatro e a gente podia escolher o personagem. Qual o personagem que eu quis? Esse cara aqui. Eu quero ser o Darth Vader.
Ela olhou para mim, e não era por mal, né, porque eu sei que tem um lado negro da força, mas era pelo poder, ele era grandão, eu achei um negócio diferente para mim, né, não iam saber que aquele pequenininho estava dentro daquela fantasia. Bom, no final da história, gente, olha o personagem que eu fiz. Você está rindo porque você está aí. Mas o que eu quero dizer com isso tudo, gente, e autenticidade? Esses são os resultados do McDonald's no ano 2016, de EBITDA, lucro antes de imposto, depreciação e amortização, com essa crise toda, e em 2017 a gente cresceu 24%, cresceu 30%, e vai crescer esse ano de novo. Dá para ser mestre Jedi, mesmo tendo o tamanho do Yoda. Esse é o final dessa conversa. Obrigado.